Fala, turma! PL na área mais uma vez. Hoje com um tema que você acha que é simples, mas não é. Você acha que é tranquilo, mas nem tanto. Uma das classes mais prescritas do mundo, anti-inflamatórios não esteroidais. Tem diversos usos com diversas evidências, mas hoje o meu compromisso com você que está assistindo é o seguinte: você vai sair da aula totalmente diferente em relação aos conceitos que você tem dos anti-inflamatórios não esteroidais. Isso vai mudar a tua prática, tuas prescrições, isso vai mudar o desfecho dos pacientes. Não é migué, isso é evidência, tá certo? É assim que a gente trabalha, vocês que já conhecem o PL sabem disso. Então, vamos lá, deixa eu só centralizar essa telinha. Beleza, então vamos nessa aqui. Estou eu bonitinho na sua tela, junto do slide. Deixa eu só dar uma ajustada aqui. Beleza? Ainish, uma aula avançada como você nunca viu. Porque eu sei do nível das aulas que se propaga nas faculdades, eu sei do nível das aulas que se propaga nas graduações, e aqui eu subi muito o nível em relação à média. PL, você está dizendo que a sua aula é uma das melhores sobre o tema que eu vou ver? Estou garantindo isso. Isso porque eu nunca vi e nunca ministraram para mim uma aula como eu vou ministrar para vocês hoje sobre esse tema. Então, isso que eu estou falando para vocês, isso aqui é promessa. E isso daqui é uma responsabilidade muito grande, porque eu estou subindo a régua. E a partir de hoje, daí para baixo não vai mais funcionar para vocês. Tem que ser daí para cima, beleza? Então, vamos nessa. Olha aí, ó, sou eu, grande PL, o Braz. Braz, hoje é aula especial e você vai gostar muito, porque você gosta da farmacologia, então você vai curtir pra cacete essa aula, mano. Fica de olho aí, Braz, pra gente começar. Veja, anti-inflamatório não tem novidade, né? Não tem novidade nenhuma. Isso aí já é muito... Anti-inflamatórios são muito antigos. Ao contrário do que se propaga por aí, anti-inflamatório não é, turma, uma classe heterogênea. O que é que isso quer dizer? Desculpa, não é homogênea. O que é que isso quer dizer? Que as medicações que são disponíveis, elas não têm necessariamente a mesma função, no mesmo sítio, com a mesma potência, com os mesmos efeitos colaterais. As coisas mudam. Por quê? Porque nós temos ciclooxigenases, COX, que são cofatores, enzimas de funções fisiológicas diferentes. Cada anti-inflamatório age mais em uma, mais em outra. A meia-vida é diferente. A distribuição, a afinidade por tecidos é diferente. Vias metabólicas em relação a efeitos colaterais são diferentes. Perfis de risco são diferentes. E perfil de segurança também. Então, assim, nada de dizer que, a partir de hoje, nada de dizer que anti-inflamatório é tudo igual. Você está proibido a partir de hoje. Eu, seu mestre PL, vos proíbo de dizer esta asneira que anti-inflamatório é tudo igual. Tá certo? E se você escutar por aí, você já vai saber que a pessoa que fala não tem um bom nível de evidência em relação a isso. Nunca parou para estudar, não. E não quer dizer que ela é uma pessoa boa ou ruim por conta disso. Só quer dizer que ela não estudou a fundo aquilo que realmente deveria ser estudado. E confesso para vocês que eu acho que eu deveria ter estudado isso antes. Mas é a vida. Vamos lá. Vamos primeiro relembrar do perfil fisiológico de cada enzima dessa aqui, de cada cofator, para a gente não se perder. Existem três principais, a COX-1, a COX-2 e a COX-3, que na verdade a COX-3 não tem muita função para a parte farmacológica, tá certo? COX-1 é a ciclooxigenase 1, que é uma expressão basicamente em todos os tecidos, mas ela tem atividades distintas. Basicamente, ela dá alguns produtos, tá certo? Ela é cofator de alguns produtos, no final das contas. E esses produtos têm funções fisiológicas, certo? Prostaglandina E2, prostaglandina I1, tromboxanos, enfim. PL, a ciclooxigenase 1, ela desempenha um papel que, no final das contas, dá em quê? Primeiro, gastroproteção, ou seja, a atividade da ciclooxigenase 1 produzindo a prostaglandina E2 aumenta o muco do estômago, reduz a acidez, aumenta o bicarbonato, então protege o estômago. Daí vem aquela história de que anti-inflamatório da gastrite, pirose e refluxo é por causa disso. Por quê? Muitos anti-inflamatórios inibem muito a COX-1. E aí acaba que dá essa inibição, o cara perde aquele muco gástrico, começa a produzir menos bicarbonato, o meio fica mais ácido e aí ele começa a ter aquela sensação de pirose depois que toma o anti-inflamatório. Beleza? Isso é comum. E nada demais não, tá certo? Acontece. E muito. Hemostasia.
Ou seja, o tromboxano A2 plaquetário, ele é responsável por parte da agregação plaquetária. Daí vem aquela lógica do AS ser um anti-inflamatório que tem função como antiagregante plaquetário. É porque o AS, ele tem funções na COX-1 que, no final das contas, prejudica a expressão do tromboxano A2 e diminui a agregação plaquetária. E por que é só com AS isso? Você vai entender. E aí é isso que eu estou lhe dizendo. Quando a gente fala, quando se expressa a ideia de que anti-inflamatório é tudo igual, então qualquer anti-inflamatório serviria para infarto. Poderia fazer um profenide para o infarto, já que o AS e o profenide são anti-inflamatórios e é tudo igual, né? Então, o cetoprofeno pode reduzir mortalidade, né? Não, porque outros anti-inflamatórios têm inibição do tromboxano A2 de maneira reversível. O único até hoje que tem uma evidência robusta de estudo que é irreversível nessa ligação, né? Vai ser o AS, tá certo? Por isso que anti-inflamatório não é tudo igual. Cada um tem seu perfil de peculiaridade. Mas eu estou explicando para vocês essas coisas aqui. Fluxo renal e autorregulação. Bom, parte dessa COX-1 da prostaglandina E2, da prostaglandina I2, é responsável por parte de manter a taxa de filtração glomerular. Se a gente faz uma medicação que inibe aquilo, que aumenta a taxa de filtração glomerular, a gente está diminuindo a taxa de filtração glomerular. E, consequentemente, a gente está causando um prejuízo na função renal. Um prejuízo que tende a ser transitório se você suspender a medicação, mas isso se você usar pouco tempo. Se usar muito tempo, lascou. E o tônus vascular basal. Veja, essa questão da função endotelial e do tônus vascular basal, isso aqui é menos expressivo na função da COX, beleza? Mas, basicamente, nós temos as principais funções da COX-1, que são essas, tá certo? Até aqui, alguém entendeu? Se você entendeu, digite 1 no chat, the number one, porque a gente passa para o próximo slide, tá? A gente vai dar uma acelerada já. Mas não se estressem. Se você entendeu a COX-1, digite 1. Beleza. Olha, Carlos Braz. Celina, grande Celina. Miguel. Celina, você não me respondeu no WhatsApp. Eu preciso saber se você já está com acesso. Depois dá uma moralzinha ao PL, ao teu grande professor, carinhoso, que te considera, tá certo? Só para você vai verificar o seu aplicativo, se tá tudo certo com o trio, se você tá tendo o acesso às aulas. Muita coisa foi bloqueada, eu tô tentando com a plataforma desbloquear, mas o que acontece é que por conta do conteúdo explícito, mesmo eu colocando aquelas vendas, né, enormes, que não dá para ver nada fora do alvo, mesmo assim, ainda a plataforma bloqueou por ser conteúdo explícito. Tá? Eu estou tentando conversar com eles sobre isso. Mas o resto das aulas teóricas e muita coisa prática já está disponível. Alguns vídeos acabou que barrou mesmo. Mas, turma, voltando para o nosso contexto, todo mundo entendeu essa parte aí? Então, beleza. Ó, vamos lá. Então, quando você inibe a COX-1, primeiro, você perde a proteção gastrointestinal, predispõe a úlcera, gastrite e sangramento do trato gastrointestinal. Você, quando inibe, você pode causar uma disfunção plaquetária, particularmente com AS, isso é mais relevante, ou seja, ele causa uma antiagregação plaquetária, predispõe a sangramentos, né, assim. Então, com AS isso é irreversível, tá certo? Acaba que esse efeito a gente usa de uma maneira boa, não é? A gente vai ver depois. E alterações renais com diminuição dessa taxa de filtração glomerular, ocasionando, literalmente, a retenção de sódio de água e causando lesão renal aguda. Nada de novidade, nada de novo no front aqui para a COX-1. Pele e a COX-2. A COX-2 já é uma enzima diferente. Tem funções diferentes. Mas vamos lá ver, aprender e relembrar. Ela está naturalmente em vários tecidos, principalmente rim, endotélio, ovário, osso. Ela é fortemente induzível por inflamação, citocina, macrófago, enfim. Então, veja que é uma enzima, é um cofator que, de maneira geral, ela aumenta muito em processos inflamatórios. Ou seja, por exemplo, quando você tem uma estrutura, quando você tem uma articulação que evolui com inflamação,
tá com artrite séptica, um exemplo. Isso libera mediadores inflamatórios que aumentam muito a parte da COX-1, que inflama mais ainda e causa muita dor, certo? Eles têm também algum papel vasoconstritor endotelial, vasoprotetor, tá? Em algumas condições, enfim, nefroproteção, pré-perfusão, isso aqui é controverso, tá? Isso é uma coisa mais adaptativa, é uma coisa que o corpo tenta contrabalancear. Osteogênese e ovulação, isso aqui é papel fisiológico específico, tá certo? Então, basicamente da COX-2. E aí, qual é o nosso alvo aqui quando se inibe a COX-2? A gente quer um benefício de analgesia e anti-inflamação robusto, com uma menor lesão do trato gastrointestinal quando comparado à inibição da COX-1. Por quê? A COX-1 protege o estômago. A COX-2 não faz parte dessa conversa. Então, se você inibir a COX-2, teoricamente, vocês vão entender por quê, teoricamente, que eu estou falando isso daqui a pouco, teoricamente você não teria malefício em relação ao gastrointestinal. Porém, com relação ao cardiovascular, aí já tem outra coisa, porque a perda dessa prostaglandina 2, que a COX-1 acaba auxiliando, sem inibir o tromboxano, coloca um viés protrombótico no uso dos inibidores da COX-2. Ou seja, a maioria dos inibidores da COX-2 tem um viés protrombótico com aumento de risco cardiovascular. Mais uma da série anti-inflamatória, tudo igual. Não é, turma, não é. Veja, principalmente os COX-IBs, que são os inibidores específicos da COX-2, eles são correlacionados, em grande parte deles, não todos, tá certo? Se você for ver na bibliografia, tem estudo de não inferioridade em relação a um a outro, mas assim, de maneira geral, a classe, ela é mais associada a eventos adversos em pacientes com coronariopatia, então anti-inflamatório não é tudo igual. COX-2 não é lá a melhor dessas coisas para paciente coronariano. Então, isso é um recado que a gente tem que deixar aqui para vocês. Celecoxib, Parecoxib, Etoricoxib, que são bons anti-inflamatórios para diversos perfis, menos para o perfil de alto risco cardiovascular. Beleza? E a COX-3, turma, não tem muito mistério não. Não tem muito benefício comprovado em inibir ela. Ela não tem muita função em relação ao corpo. Então, na prática, ela não é alfa-terapêutica. Então, isso é uma coisa que não vale nem a pena a gente falar aqui. Galera, até o momento, você entendeu essa parte da COX-2, que é muito importante. Eu vou falar, óbvio, daqui a pouco, mais coisas sobre isso. Se você entendeu, digite número 2 no chat. E aí a gente passa para a próxima etapa, tá certo? Beleza? No final, quero que vocês deixem a opinião de vocês sobre a aula, mas só no final. Eu preciso que vocês prestem muita atenção. Letícia, Eda, Celina, Braz, Antônio, Andrei, Flávia Franco, Heloíse, Miguel e Túlio Rafael. 22. Esse daí tá animado, viu? Digite 2, botou logo 2 para dizer, PL, bota logo 2 que eu sou rochedo. Braz, se oriente, filho. Vamos embora. Volta pra cá. Ó. Turma, é o seguinte. Como funciona a classificação dos AINES? Como funciona a classificação dos AINES em relação à seletividade? Vamos lá. Vamos falar um pouco disso aqui. Vamos primeiro entender que existem uma penca de anti-inflamatórios que são não seletivos, ou seja, eles inibem a COX-1 tanto quanto a COX-2 ou discretamente mais a COX-1 do que a COX-2. Esses meio que acaba que a gente coloca no mesmo bolo, tá certo? Deixa eu ver se eu acho a tabela. Tabelas no Google aqui para mostrar para vocês. Tabela seletividade AINES. Só para vocês terem uma ideia dessa... Tem essas tabelinhas que eu vou mandar depois. Vou procurar e mando para vocês. Mas é basicamente o seguinte. As que inibem COX-1 tanto quanto COX-2 ou discretamente mais COX-1 são anti-inflamatórios que tendem a ter um maior efeito naquelas funções de renal, antiagregação plaquetária, não é? Proteção gastrointestinal, tudo isso. Então, quais são os principais? Vamos lá. O AS é o grande representante dessa classe por ser um inibidor irreversível da COX-1. Por isso que ele é tão bom para antiagregar o paciente. Ele não deixa com que o tromboxano A2 seja finalizado, digamos assim, e faça sua função. E temos outros clássicos, né? Os profeno da vida, ibuprofeno, cetoprofeno, naproxeno, diclofenaco, piroxicam e tenoxicam. PL, o meloxicam entra nessa história? Não. O meloxicam é diferente. Mais uma da classe anti-inflamatório é tudo igual. Não é.
O meloxicam, ele não é considerado dessa classe aí. Ele é diferente. Inclusive, existem estudos de uso crônico de meloxicam sem tantos efeitos adversos. Se você usar cronicamente um piroxicam da vida, ó, fumo, filho. Vai achando que é tudo igual. Beleza. Ácido mefenâmico, flubiprofeno, que é aquela pastilhinha de Strepsils, né? E cetorolaco. Esse daqui é potentíssimo da COX-1. Inclusive, eu vou abrir um parênteses aqui para comentar uma coisa muito pessoal da minha família, mas que serve para esse contexto. Quem gosta de farmacologia vai entender. A gente, quando é da família, assim, a gente tenta, fulano, não toma isso, né? Que sai farmal, tomar direto. Pois bem, minha mãe está passando pelo período de menopausa ali. Tá começando a, né? De vez em quando tem umas cólicas e tal, aí ela toma tomate toragesic, que é cetorolaco. Eu digo, mãe, isso aí não é bom não de ficar tomando direto não, porque isso aí é sem futuro. Isso aí dá úlcera, acaba com o rim. A gente fala na linguagem, né, turma? Pois bem, você acha que o filho mudou alguma coisa da mãe? Você acha que a mãe escutou o filho? Claro que não, né? Família dificilmente escuta um outro, não é assim? E aí o que aconteceu? Ela começou a ter uma pirose, e eu já desconfiando do que era endoscopia. Resultado, gastrite erosiva com úlcera péptica moderada, por uso de cetorolaco. Frequentemente inibindo a COX-1, tome estômago sem muco, mais ácido sem bicarbonato, evoluindo com gastrite erosiva, ia chegar um dia que se a gente não visse isso, ia sangrar, e sabe Deus qual seria o desfecho de um sangramento por úlcera péptica ou uma perfuração. Imagine o seguinte, a gente fala e a gente acha que isso não acontece. Acontece e muito. E quem trabalha com gastro sabe disso daí, ó. Braz disse, meu tio toma cetorolaco sublingual quando está estressado. Ele fala que tira o peso da cabeça rápido. Então, a gente vai ver isso daí, Braz. O cetorolaco, dentre os anti-inflamatórios, ele tem uma ótima potência analgésica. Pontualmente, é um ótimo medicamento para tomar do ponto de vista de eficácia. Mas começou a tomar sempre, assim, direto, uma vez por semana, 2 vezes, não dá. É horrível, mano. É muito ruim em relação à colateral. E diga a seu tio que tem coisa melhor e que você está estudando hoje com PL, né, assim, para indicar uma coisa melhor para o seu tio. Isso se ele lhe escutar, né? Mas vamos lá. Vamos embora. Então é isso, turma. Esses são os anti-inflamatórios que têm um bom potencial analgésico, anti-inflamatórios que causam bastante efeito colateral, porque inibem tanto o COX-1 quanto o COX-2, ou discretamente mais a COX-1. E os outros, PL? Vamos lá. Preferencial da COX-2. Isso quer dizer que são parcialmente seletivos. Nimesulida e meloxicam. Veja que tanto o nimesulida quanto o meloxicam, apesar de não ter uma ótima potência analgésica, tem um perfil de segurança muito melhor do que aqueles outros. Tá certo? Então, veja que o meloxicam, por mais que ele seja da classe do piroxicam e do tenoxicam, ele não faz parte daquela inibição preferencial da COX-1 ou da inibição igualitária, COX-1 e COX-2. Ele é parcialmente seletivo COX-2, tá certo? Então, ele é bem mais seguro que os outros. Se for para preferir, em termos de perfil de segurança gastrointestinal, meloxicam e nimesulida são bem melhores, tá certo? E os seletivos da COX-2. Esses aqui são os top do mercado, hoje em dia, em relação a efeitos colaterais de gastrointestinal e efeitos colaterais renais. E em relação a não mexer nas plaquetas também, de maneira geral, que a gente vai falar de novo sobre essa história do desfecho cardiovascular de maneira geral. Isso é uma coisa específica dele, mas assim, Etoricoxib, que tem vários nomes no mercado, tem o Ecox, tem o Terocox, tem vários. E o Celecoxib são 2 medicações que têm um bom perfil de segurança gastrointestinal e renal, certo? Se for para utilizar um anti-inflamatório em pessoas que têm essa vulnerabilidade gastrointestinal e renal, idealmente vá de Celecoxib e Etoricoxib, tá certo? Beleza? Ok, isso aqui é muito importante para a gente diferenciar cada um, né? O que cada um faz dentro do seu espectro. Pele, eu já vi que tem um aceclofenaco. Aceclofenaco é um profármaco, tá certo? Que no final das contas ele é o profármaco do diclofenaco. Vamos lá. Principais efeitos, só para gente resumir. Inibição da COX-1, efeito anti-inflamatório, analgésico bom, aumenta o risco gastrointestinal
diminui a agregação plaquetária e piora a função renal. Inibição da COX-2, bom efeito anti-inflamatório e analgésico, antipirético também, baixo risco gastrointestinal, mas tem um aumento potencial do risco cardiovascular. E discreto risco renal, isso é muito discreto, tá certo? Aqui, COX-2, o que eu quero ressaltar com vocês é risco cardiovascular. Evitar esses aqui em pacientes cardiopatas, tá certo? Beleza? Ok. Ó, ainda nesse contexto, para você relembrar, pele. Com relação à potência analgésica, é tudo igual? Não, não é tudo igual, tá certo? Eles não são todos iguais, tem um que é mais forte, tem um que é mais fraco, tem um que penetra melhor em tal tecido, outro que penetra mais, um que penetra menos, enfim. Isso aí é peculiaridade que você está aprendendo aqui nessa aula, né? Assim? Então, vamos lá. Potência analgésica, sobretudo parenterais e medicações com início rápido, digamos assim, de maneira geral. Cetorolaco. Velho, cetorolaco é o famoso Toragesic com referência, né? Ótima analgesia. Por isso que o Braz disse aí que o tio dele toma direto. Minha mãe também tomava direto. Realmente é um ótimo analgésico. Poder de analgesia muito bom. Poder de anti-inflamação muito bom. Muito bom em pós-operatório. Diminui o uso de opioide. Muito bom em cólica renal para uso pontual, já que ele é um analgésico muito forte. Tem uma boa potência. Mas tem aqueles efeitos de inibir a COX-1, né? Beleza. Parecoxib é um inibidor da COX-2, que é um seletivo lá, que a gente conversou, tanto quanto celecoxib, tanto quanto etoricoxib. O parecoxib, que é acho que é Paxib o nome, só que ele é intravenoso, né? Ele é potente em relação à analgesia, é bom, quando associado com outras coisas, funciona bem, evita opioide também. Diclofenaco, por incrível que pareça, é antigo, mas ainda é muito bom. Tanto diclofenaco quanto indometacina. Eu gosto muito do diclofenaco de maneira geral, pontual IM, que é o Voltaren, né? Tem um bom poder de analgesia, tem um bom poder anti-inflamatório, tá certo? E usar com cautela por conta do risco. Etoricoxib e celecoxib são bons em dores articulares. Eles têm uma boa analgesia e penetração nessa parte articular. Então, se você tem as osteoartrites da vida aí, então é bom usar etoricoxib e celecoxib nas artropatias. Lembrar do seguinte, lembrar do perfil de risco que paciente cardiovascular não é bom ficar usando isso aqui. Mas são medicações, turma, que são mais seguras para ficar sendo utilizadas mais vezes do que aqueles outros seletivos da COX-1. Beleza? Todos esses aqui, eles têm uma potência legal. Uma boa potência analgésica. Então, esse slide, Braz, é um slide que você tem que ter na sua mente. Eu quero analgesia potente, eu vou usar essas opções aqui, sabendo dos colaterais delas, tá certo? Eu quero analgesia moderada, intermediária, eu vou no Meloxicam, que apesar dos pesares, é seguro, não é? Querendo ou não, é mais seguro. Muito bom em dor articular, muito bom para ficar tomando mais vezes. Outro é ibuprofeno, que é relativamente seguro, porque que parece dentro da classe dele, ele é um dos mais seguros. E naproxeno, se você quiser uma meia-vida mais longa, e é uma medicação que tem um perfil cardiovascular mais seguro, tá certo? Com exceção do AS, né, que tem aquela mudança de desfecho positivo. Se você for preferir um anti-inflamatório no paciente cardiopata do ponto de vista coronariano, você vai preferir naproxeno. Tem um perfil cardiovascular bem favorável. Tem vários estudos mostrando que ele é um dos mais seguros, digamos assim, tá? Então, veja que a gente tá dando várias dicas aqui na aula. Eu já falei várias dicas. Então, já falei outra agora. Na série anti-inflamatória é tudo igual. Não é. Naproxeno é um dos anti-inflamatórios mais seguros em paciente coronariopata, tá certo? Então, pode prescrever naproxeno, legal. Não tem estresse, não. Passando, nós temos aí o piroxicam, tenoxicam, longa meia-vida. Risco gastrointestinal muito agressivo. Não é bom ficar usando, eu não gosto. Nimesulida é um anti-inflamatório ali leve, no máximo moderado, mas tem uma certa hepatotoxicidade. Só um segundo, turma. Mas tem uma hepatotoxicidade a ser questionada aí em relação à prescrição. Beleza? Tranquilo. Ok. Contexto prático da gente, pra gente resumir. Ó, Braz, pessoal que tá aí online, ó.
Um resumo, um mnemônico. Já ouviu falar do loxoprofeno? Já. Ele entra na lógica, ele tenta entrar, Braz, na lógica da classe da nimesulida do meloxicam, que é é como se ele inibisse mais COX-2 do que 1. Mas ele entra, apesar dele ser da classe do ibuprofeno, do cetalprofeno e tal, a função dele tenta inibir um pouco mais a COX-2, para diminuir um pouco mais os adversos, né, dessa classe deles aí. Eu acho que tem inclusive, Braz, o loxoprofeno, ele tem inclusive em adesivo. Se chama Loxonin. É um adesivo que o pessoal tá usando muito em artropatias, tá usando muito em torcicolo, tá? É um pouquinho caro, mas é bom. Beleza. Outra coisa, vamos lá. Então, assim, pra gente finalizar, dor aguda, intensa, você vai usar um cetorolacozinho, um diclofenaco, um parecoxib intravenoso, tá certo? Se a dor for inflamatória crônica articular, você pode usar um meloxicam ou um coxib da vida, ou naproxeno se o paciente tem um fator de risco articular, cardiovascular. Se você tem um paciente com altíssimo risco cardiovascular, você vai preferir naproxeno e vai evitar ao máximo os coxibs e o diclofenaco, tá certo? Se o paciente tem alto risco gastrointestinal, você vai preferir usar um coxib com IBP, ou seja, ou celecoxib ou etorecoxib com algum IPP. Ou se você usar algum não seletivo, tem que arrochar no IBP. Você não vai usar cetorolaco de jeito nenhum. Não vai usar piroxicam, porque eles arrombam muito o estômago, tá certo? Beleza? Ok. Até o momento, até aqui, todo mundo tá entendendo direitinho o joinha. Se você está entendendo, digite sim no chat que a gente passa. Vamos falar um pouco sobre potência analgésica pra gente daqui a pouco passar. Vamos lá. Se você está entendendo, digite no chat que você está entendendo. Digite sim no chat que aí a gente passa. Não é isso? Túlio, Miguel, Letícia, Eda, Flávia, Celina, Braz, Andrei, Alan e Antônio. Beleza. Galera, eu tô acelerando porque tem 49 slides. Entendeu? Aí por isso que eu tô mais já tá no... A gente já foi uns 30, 40% aqui já da aula. Beleza? Ok, vamos lá. Próxima, penetração tecidual. Veja, não é todo anti-inflamatório que chega no canto que você quer. Você precisa saber onde é que ele chega para saber se ele vai servir. Vamos lá. Primeiro, líquido sinovial, articulação. Do articular, os melhores em relação à penetração são esses que estão na sua tela. Diclofenaco atinge uma concentração boa em líquido sinovial, tá certo? Os coxibs são bons também e bons perfis de segurança. O etorecoxib em específico, ele tem uma meia-vida de cerca de 22 horas, então é uma vez por dia só. Eu costumo prescrever o de 90 mg, uma vez só por dia, é ótimo, tá certo? Supressão persistente da prostaglandina E2 no líquido sinovial, é ótimo para isso, tá? Naproxeno e ibuprofeno também tem bom efeito, tá certo? Meloxicam não tem um efeito tão bom, mas para ser utilizado de uma maneira mais recorrente, serve. O piroxicam serve também, é mais forte como analgesia, tem uma meia-vida boa, porém, alto risco gastrointestinal. PL, qual é a sua dica? Se for pontualmente, eu vou de diclofenaco, indo articular, acho bom. Se for para usar mais vezes sem perfil de risco cardiovascular, eu vou de coxib, um dos dois. Se tiver perfil de risco cardiovascular para usar de vez em quando, naproxeno. E se tiver um perfil de risco cardiovascular ruim para usar várias vezes, eu vou de meloxicam, certo? Beleza? Como a aula vai ficar gravada, vocês vão poder reassistir isso aqui várias vezes, tá certo? Por isso que eu tô dando uma acelerada, porque senão a gente não acaba. Não chegamos nem na metade ainda para você ver como tem coisa de anti-inflamatório. Viera superior, flubiprofeno, aquelas pastilhinhas são ótimas. Tem até o nome que esqueci agora, Strepsils, pronto. É ótimo porque não tem uma absorção sistêmica muito grande, por incrível que pareça. Tem alta concentração local, né? Um bom efeito anti-inflamatório ali na mucosa. Então é uma boa opção, turma. Eu tenho utilizado, tenho prescrito, o pessoal tem gostado, tá? Para as faringites da vida comuns. Diclofenaco potássico, certo? Diclofenaco padrão. Tem um bom efeito em viária superior também. Em viária de maneira geral. Aqueles anti-inflamatórios para rinite nem tanto, mas principalmente a parte da laringite e faringite serve bastante. Porque a rinite é mais alérgica também, né? Mas ajuda. Vamos lá. Pele, tecidos, partes moles, vamos de diclofenaco
tanto via oral quanto tópico, é ótimo porque atinge essas concentrações terapêuticas no tecido ali direto. Se você colocar a pomadinha, sem uma exposição sistêmica grande também, se você quiser usar só a pomadinha, só o adesivo, enfim. É ótimo em artropatias e tendinopatias, porque você vai lá, coloca o gel, coloca a pomada, funciona bem, pouca absorção sistêmica, é uma boa pedida, tá certo? Beleza? Vamos embora para uma parte que começa a ficar mais pesada da aula. Eita, tava sem um slide, né? Tem slide aí? Eita. Ui, deixa eu voltar com vocês. Eu esqueci de colocar o slide. Aqui vocês viram penetração tecidual ou não? Vocês viram isso aqui? Sim ou não? Digita no chat se viu essa parte da penetração tecidual de agora. Não, não viu. Beleza. Então acho que foi a última coisa que vocês viram. A última coisa no caso que não viu. Essa aqui viu. Beleza. Então vamos começar daqui. Vamos voltar daqui. Ó, vamos lá. Voltando rapidinho. Penetração tecidual, né? O que é que realmente chega naquele tecido para que eu tenha eficácia no tratamento? Termos de articulação, que é uma das coisas que a gente mais usa anti-inflamatório. É o seguinte. Diclofenaco, ótima concentração sinovial com alto poder analgésico. Se for usar pontualmente vez ou outra, é ótimo, tá certo? Se não tiver um risco gastrointestinal alto, pode utilizar. Coxibes são ótimos se o paciente tem um risco se tem um risco gastrointestinal alto, tá certo? Boa penetração no líquido sinovial, suprime persistentemente prostaglandina 2 no líquido sinovial, é uma ótima, tá certo? Meia vida longa do etoricoxib, dura aí na base de umas 22 horas, 23, enfim. Só precisa tomar uma vez por dia, tá? Lembrar que todo coxib, turma, ele é receita especial. 2 vias, uma fica na farmácia, efeito é antidepressivo, um exemplo. Justamente pelo efeito colateral dos coxibes de piorar o desfecho cardiovascular. Naproxeno, ótimo perfil cardiovascular, atinge bem no líquido sinovial. Se é um paciente cardiovascular, pode prescrever naproxeno. Meloxicam, apesar de não ser tão eficaz na analgesia, ele é seguro para ficar usando várias vezes. Então, é uma boa opção. Piroxicam, dá para usar, mas tem um efeito gastrointestinal ruim. Eu não gosto tanto, mas tem uma boa penetração em articulação e uma boa analgesia, tá? Beleza. Pele viária superior, vamos de pastilhinha, flubliprofeno. Hoje em dia é o que está em alta aí. Strepsius, uma pastilha com a substância anti-inflamatória, com fármaco anti-inflamatório, que age direto na mucosa com baixa influência sistêmica. Então, ótimo. E o diclofenaco é outra medicação que, apesar dos pesares, tem uma boa penetração em viária superior. É um anti-inflamatório que você faz e realmente dá muito resultado, tá certo? Nas faringites aí da vida. Em relação ao tecido, partes moles, articulações, você pode passar coisa tópica. Então, Braz falou aí do loxoprofeno, que existe o loxoprofeno adesivo. Tem o diclofenaco gel, que é bem barato. Então, se você tem uma pancada, um negócio, uma dor articular muito específica, um tecido que está um pouco inflamado ali, bateu em algum lugar, você pode utilizar o diclofenaco gel sem uma exposição sistêmica alta, ou seja, você pode passar bastante ali, vai analgesiar bem a região, sem ter uma absorção sistêmica alta, e vai ser muito eficaz, beleza? Tranquilo. Professor, o que você acha do Acheflan? Acheflan é o quê? Deixa eu ver o que é o Acheflan, viu? Acheflan. 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 Deixa eu ver a substância do Acheflan, viu? Acheflan. Acheflan eu acho que é fitoterápico, né? Córdia verbenácea. Indicação: tendinite, dor lombar, dor nas costas, dor muscular, torção, contusão. Só falta trazer o marido de volta. Mas dá certo, viu? Acho que dá certo. Veja, eu sou meio cético com relação a fitoterápico, porque as validações são diferentes em relação aos fármacos, né? Então, assim, eu não prescrevo fitoterápico, a primeira coisa é essa, tá certo? Segundo, eu acho que o perfil de risco e o perfil de previsibilidade de um fármaco, ele é melhor, sabe? Você tem mais na mão ali o que é que vai acontecer. Principalmente se for para usar cronicamente, tá? Então, eu não vou nem dar minha opinião, Luciana, me perdoe, mas é porque realmente eu não sei da medicação. Pode ser que esse fitoterápico ele tenha uma boa ação, ele tenha uma boa validação,
e que esteja tudo bem e ok. Mas, como eu não conheço, eu não posso dar minha opinião. Me perdoe. Tranquilo? Seguindo. Vamos lá. Veja, AINES que modificam desfechos clínicos. Aqui a gente começa a pegar um pouquinho mais pesado, não é assim? A gente pega pesado pra caramba aqui. Vamos lá. Celecoxib em osteoartrite e artrite reumatoide. Um coxib em artrite reumatoide. Veja que coxibs e não seletivos, como por exemplo, é o caso do cetorolaco, ele reduz muito o consumo de opioide. Reduz náusea, reduz ilho paralítico, reduz tempo de inflamação. Então, assim, utilizar coxibs ou algum anti-inflamatório é bom nessas artrites, funciona bem. Para usar cronicamente, o que é pior? Um opioide ou um anti-inflamatório? Sendo sincero, não sei o que é pior. Mas se for para usar várias vezes em um perfil de risco cardiovascular seguro, vai de celecoxib, que aí você vai ter mínimos colaterais, entendeu? Então, assim, é uma boa medicação, por exemplo, nesse sentido, para ficar usando várias vezes. Outra coisa, em analgesia multimodal perioperatória, a estratégia de adicionar os AINES, ele poupa o uso do opioide, tá certo? Principalmente quando a gente está falando de parecoxib, né, que é o seletivo da COX-2 intravenoso, que é o Paxib, eu acho o nome. Cetorolaco intravenoso, que é o Toradol, e diclofenaco, IM, se reduz a necessidade de opioide, tá certo? Melhora a analgesia, enfim, é ótimo. Outros desfechos e outras situações. Gota. Paciente tem gota. Eita, menino, o que é que eu faço? Vê. Quando você tem gota, você tem uma inflamação daquele tecido induzida por cristais de urato, enfim, toda uma situação em que os AINES, eles controlam a inflamação da gota. Os principais são naproxeno, diclofenaco e indometacina. Se você for prescrever, eu aconselho prescrever indometacina, que é o principal para a gota, com essa finalidade. O ideal é que você evite AS, porque o AS, aí já vamos para aquela Obraz, de novo. AINE é tudo igual, não é? O AS, principalmente, ele tem um efeito que ele predispõe o acúmulo de urato na articulação. Ou seja, o AS, apesar de ser um anti-inflamatório, ele não é tão bom para a gota quanto outros, porque ele pode acabar piorando a gota, tá certo? Para a gota, você vai fazer esses daí, indometacina, naproxeno, enfim, certo? Anti-inflamatório não é tudo igual, vou falar isso a aula inteira, tá certo? Vamos lá. Você fez AS, você está lascando mais com o paciente do que você está ajudando. E você nem sabia disso. Tudo bem, mas a partir de hoje você sabe. Cólica nefrética. Dor intensa não tem jeito, tem que ser cetorolaco ou diclofenaco. É ótimo. Reduz a necessidade de opioide, inclusive. Mas em cólica nefrética eu não vejo problema em fazer opioide, não. Até mesmo morfina. É uma dor muito aguda, muito forte. E que o paciente não vai ficar tendo aquilo para sempre. Então ele não vai ficar dependente de uma morfina, de um tramal. Entende? Então pode fazer, não tem problema não. Segurança para uso prolongado. Olha aí, ó. Vamos lá. Segurança. O que você precisa saber sobre uso prolongado? Quais os que têm mais risco de uso prolongado? A gente vai falar do... Olha para cá, ó. A gente vai falar do uso prolongado aqui. Do gastrointestinal, do cardiovascular, do renal, tudo isso. Os que têm maior segurança e maior risco. Enfim, beleza? Vamos lá. Olha para cá, galerinha. Deixa eu ver quem é que tá aqui online. Túlio, Luciana, Miguel, Letícia, Flávia, Eda, Celina, Carlos, Braz, Andrei, Alan. Vamos embora, turma. Presta atenção. Eu dou susto mesmo pra vocês ficar de olho. Vigi, ficou escuro. Voltei. Bora lá. Ó, gastrointestinal. Qual que mais lasca? Cetorolaco. Lembre da mãe do PL que teve uma úlcera por conta de uso de Toragesic. Indometacina e piroxicam. Esses, fudeu. Na boa linguagem brasileira. Risco intermediário. Isso é evidência, não é opinião, tá certo, turma? Diclofenac e naproxeno, do ponto de vista gastrointestinal. Menor risco em doses padrão, coxibs, tá? Celecoxib e etoricoxib. E aí uma dica é o seguinte. Primeiro, IBP, sempre que você tiver desconfiado que o cara vai dar ruim no gastrointestinal, vai descompensar a gastrite, refluxo, já teve úlcera. Essa história de evitar dupla antiagregação é uma coisa que as diretrizes indicam, mas como é que você vai evitar uma dupla antiagregação em um paciente que tem feito um paciente meu essa semana, uma idosa que tinha 17 stents. E porra, não tem coronária não, é um cano de PVC que a senhora tem, né? 17 stents. Aí como é que eu vou evitar uma dupla antiagregação nela? Meu amigo, não tem como não.
Se for para preferir, vai de Coxib e bota um IBP, tá certo? Essa é a abordagem ideal, certo? Só para usar de maneira mais contínua e um perfil de risco melhor gastrointestinal. Celecoxib ou Etoricoxib, tá certo? Beleza? Lembrando que o Etoricoxib é mais forte em analgesia do que o Celecoxib. E mais seguro também. Beleza. Cardiovascular. Qual que tem maior risco? Os coxibs, como a gente falou, não é? E diclofenaco, Etoricoxib, que é um coxib, e altas doses de ibuprofeno. Principalmente quando a gente está falando de risco trombótico, né? Risco de oclusão, aumento de pressão e aumento de edema. Os que têm um perfil mais neutro são os naproxenos da vida. O naproxeno é uma boa medicação. A gente tinha falado de estudo de comparação de não inferioridade. Veja, em alguns estudos, existe a evidência de que o Celecoxib tem uma não inferioridade em relação ao naproxeno. E veja, eu não confio tanto ainda nisso aqui não. Acho que carece de evidência. Eu coloquei mais a título de informação, mas desaconselho. Perfil neutro, vamos de naproxeno, certo? Vamos fechar aqui essa ideia. Eu vou cortar para mim só para você, ó. Paciente cardiovascular vai prescrever, você vai prescrever um anti-inflamatório, vai ser naproxeno. Ponto. Acabou. Pronto. Vamos voltar para a aula. Mandamento do PL, tá certo? Você vai evitar fazer anti-inflamatório em paciente que tem algum estigma de IC compensada, cardiopatia, DAC, já infartou, síndrome coronariana aguda ali no pós, certo? Doença cardiovascular de alto risco. Você vai evitar isso aí. Se for usar, vai de naproxeno. Beleza? Ok. Renal. Efeito da classe de medicações é o risco de insuficiência renal aguda por queda da taxa de filtração glomerular por conta da redução das velhas e boas prostaglandinas. Ok, o que é que isso causa? Basicamente retenção de sódio e água, principalmente, e o paciente que se prejudica mais com essa queda da taxa de filtração, quem é? DRC, cirrótico, IC, e quem usa e equilibrar mais diurético. Existe a tríplice, eles até têm uma sigla, é triple whammy, um negócio assim, que é, na farmacologia, a associação da lesão renal aguda, que é um IECA com BRA com um diurético e o anti-inflamatório predominante da COX-1. Esses três juntos, ó. Brasa, evite ao máximo, tá certo? Beleza? Turma, hemostasia. Quando a gente fala do AS, esses efeitos de mudança de desfecho, tudo isso, ele é um inibidor da COX-1 irreversível. Tem um efeito de antiagregação muito bom. Os outros AINES têm uma inibição reversível. Ou seja, não muda o desfecho em relação à antiagregação, né, aos riscos lá de infarto, etc. E ainda assim aumenta o risco de sangramento sem melhorar o desfecho. E esse risco de sangramento ele é maior com cetorolaco, que é o Toragesic, indometacina e piroxicam. Então, assim, anti-inflamatório não é tudo igual como você está vendo na aula do PL, tá certo? Beleza. Gravidez. Ó, gravidez contraindicado sempre e principalmente no terceiro trimestre, tá certo? Ah, PL, tem uma história que até tal trimestre, não sei o quê. Olha, vamos resumir. Isso aqui é um rolo do tamanho do mundo. Ninguém quer conversar com grávida, certo? Só o pai do menino e a família. Você não vai prescrever um anti-inflamatório. Vários têm evidência de lascar a criança por risco de fechamento do ducto arterial fetal, ligodrama. Então esqueça anti-inflamatório em gestante. Isso aí nem de longe, tá certo? Deixe o obstetra prescrever se ele quiser. E se ele tiver coragem. Essa é a verdade. A pele não sei o que, eu já vi que dipirona pode... Olha, é grávida? É. Ai, vai tomar paracetamol, pele, vai. Ai, mas não passa a minha dor. Veja, nem tudo na vida é do jeito que a gente quer, né? Você tá grávida. Quando você... A gente tem que trabalhar com essa hipótese assim. Estar grávida significa ter vantagens em vários sentidos e ter desvantagens em outros. Farmacologicamente, você vai se arrombar. Me desculpe essa expressão. Porque tem uma porrada de coisa que não vai fazer. E o que dá para fazer é o que é mais seguro. E, geralmente, o que é mais seguro é o que é mais fraco. Geralmente é assim. Aí só pode paracetamol. Eu queria tomar um opioide. Eu queria tomar um anti-inflamatório. Eu queria... Não é bom, benção.
Ah, mas não passa a minha dor. Vai ter que esperar 9 meses pro menino nascer pra você tomar um remédio. Essa é a vida, tá certo? Ah, é ruim? Eu concordo. É uma merda isso. Não poder tomar um remédio pra dor de uma maneira mais eficaz. Porém, é o que temos. Então, anti-inflamatório para gestante, esqueça, tá certo? Não existe isso. Mandaram dúvida no chat, só pra eu ler agora, tá? Corta pro PL. Cadê? Dúvida no chat. Em uso prolongado seria por quanto tempo, PL? De maneira contínua. Qualquer coisa, mais de 7 dias já se considera uso prolongado de anti-inflamatório. Paciente de 50 anos com artrose, passar naproxeno ou celecoxib ou naproxeno por tempo prolongado. Prolongado, se não tiver risco cardiovascular documentado, IC, DAC, síndrome coronariana aguda, nada do tipo, AVC, celecoxib é muito mais seguro em uso prolongado. Anos-luz mais seguro, tá certo? Agora, em perfil de risco cardiovascular, o mais seguro é naproxeno. Só que vai ter um risco gastrointestinal alto. Então, tem que ficar tomando IBP. Em alta dose, inclusive, se for ficar usando direto. Beleza? Let's do this. Voltando para a nossa aula. Turma, dipirona. Vamos falar um pouquinho de dipirona e paracetamol, né? Que são anti-inflamatórios também. Que a gente tem aí um apreço, né? Um apreço. Ai, deixa eu dar uma esticada pra gente voltar pra cá. Turma, até aqui todo mundo tá entendendo. Se você entendeu, digite sim no chat, ok. Pessoas que estão na aula, ajude o PL. Contribuindo com um joinha, contribuindo com um legalzinho, contribuindo com uma palavra com 3 letras, sim. IBP alta dose é plena? Isso. Plena, Celina. E se for ficar usando sempre, né? Sim, uma coisa sobre IBP, ó. Vou abrir um parêntese. Prefiram, turma, IBPs que tem tempo de ação de 24 horas ou pelo menos próximo disso. Exemplo, esomeprazol, pantoprazol magnésico, tá certo? Não é o Sesc hidratado, é o magnésico. O pantoprazol magnésico, ele tem um tempo de ação bem maior, ele é mais seguro, ele é melhor em relação a sintomas e proteção. Esomeprazol, dexlansoprazol, então, enfim, são vários. Mas assim, o paciente não pode comprar nenhum pantoprazol da vida. Vai ter que ser omeprazol. Beleza. Lembrar que tem que tomar em jejum. Faz então de 12 em 12 horas. Nem que faça uma dose menor. 20 mg de 12 em 12. Mas, porque o efeito dele é o quê? 12 a 16 horas do omeprazol. Aí o cara toma de manhã, de noite, fudeu, né? Já não tem mais efeito. Agora sim, Celina, se for de uso desses que eu falei, só uma vez por dia mesmo, tá? O pantoprazol e o omeprazol. O pantoprazol Sesc hidratado e o omeprazol normal é que tem que ser de 12 em 12, assim. Pode ser de 12 em 12. Mas o pantoprazol magnésico, o omeprazol, dexlansoprazol, os outros, uma vez por dia só é o suficiente. Beleza? Tá? E se for na veia também é de 12 em 12, tá? O pleno. Ok? Vamos lá. Voltando para a nossa aula. Dipirona, que é o metamizol na bibliografia, versus paracetamol e versus AINES. Vamos lá. Vamos aqui. Paracetamol. Veja. Você tem uma série complexa de mecanismos. Veja quanta coisa tem. Inibição central de COX, redução de prostaglandina E2, age na parte de via serotoninérgica, receptor canabinoide 1. Veja, é muita coisa. Então, assim, paracetamol, apesar de ser uma droga simples, o mecanismo é complexo, tá certo? Tem um efeito analgésico ali leve a moderado e quase nada de efeito anti-inflamatório, tá certo? Então, nada que envolva inflamação ele vai funcionar. Alan disse, então, para gastrite nunca deve passar só pela manhã. Tem que ser de 12 em 12. Depende da medicação, Alan. Se for omeprazol, pantoprazol, Sesc hidratado, de 12 em 12. Se for pantoprazol magnésico, dexlansoprazol ou esomeprazol, uma vez ao dia é o suficiente. Beleza? Em úlcera tem algumas diferenças de regime, tá? Mas basicamente isso. Os que vão ficar de 12 em 12 vão ser o omeprazol simples, o que dá no SUS e o que é bem barato, ou o pantoprazol comum, que é Sesc hidratado. Certo? Novo. E se for pantoprazol magnésico, esomeprazol ou dexlansoprazol, uma vez ao dia é o suficiente. E não precisa ser em jejum. Beleza? Sim, voltando para o nosso paracetamol. Beleza, então é mais complexo do que o que a gente
do que o que a gente sabe. Febre, ele é bom. É a primeira linha em muitas diretrizes pela segurança, quando você vai fazer remédio para febre. Para dor, já é meia bomba. Dor leve a moderada no máximo. Ele é melhorzinho assim, para cefaleia, uma dorzinha ali musculoesquelética que não seja inflamatória. Um pós-operatório ali de pequeno porte, certo? Ele é melhor em sinergia, ou seja, ele é melhor quando você faz paracetamol com outra coisa. Paracetamol com opioide, aí vem o Paco, paracetamol com codeína, o Tilex, né? Paracetamol com anti-inflamatório. Então, assim, em sinergia ele é muito bom, mas sozinho já não é lá essas coisas todas. Efeito anti-inflamatório quase zero. Então, nem adianta passar isso aí para qualquer tipo de inflamação articular, ou faringite, amidalite, as coisas da vida aí, enfim, não funciona, certo? Não é uma boa opção. Paracetamol tem um problema da hepatotoxicidade dose dependente com um risco maior para quem gosta de tomar um gagal, um álcoolzinho, tá? Pele, se o cara vai fazer um paracetamol ali de uso mais intensivo, até quantos miligramas, ou até quantos gramas eu consigo, que é seguro? Veja, de preferência 3 gramas, mas no máximo 4 gramas por dia, que seria 750 miligramas o comprimido de 6 em 6 horas. Né? Aí daria 3 gramas, você tendo uma brecha aí para fazer até 4 gramas, mas eu aconselho fazer 3 gramas, tá certo? Que é o 750 de 6 em 6. Lembrar que se o cara usa varfarina de maneira crônica para qualquer coisa e você começa a usar o paracetamol, você pode aumentar o INR do cara. Olha aí, Braz. Famosa interação medicamentosa que você aprende aqui com o PL também. Não é? Vai aumentar o INR. Aumentar o INR significa estar mais predisposto a sangramento. Isso quer dizer que paracetamol pode fazer o cara sangrar se usar varfarina, né? Por isso que é importante estudar, não é assim? Turma, eu vou dar um motivacional reverso aqui no meio da aula. Tem 5 anos que eu estou formado. Eu dou aula há 160 semanas. E sempre eu aprendo uma coisa diferente quando eu estudo. Eu fico imaginando como é que a pessoa consegue ser médico. Como é que trata de vidas e como é que consegue não estudar. Eu fico pensando nisso, porque se eu, que modesta parte, estudo muito, eu sempre aprendo, toda a vida que eu estudo, como é que alguém consegue exercer a sua profissão com a responsabilidade que é ser médico e não estudar, pô? A gente tá vendo isso aqui, isso é o que a gente vê na faculdade. Eu fui estudar hoje de novo, anti-inflamatórios, essa semana, olha o tanto de coisa que tem que é importante, entende? Então, assim, ser médico, além de ter esse senso de que tem que estudar, você tem que ter uma autorresponsabilidade muito grande, velho. E não dá mais pra gente normalizar médicos que não sabem fazer as coisas. Isso aí não pode ser normalizado. Isso quer dizer que ele é ruim por isso? Uma pessoa ruim? Não. Isso quer dizer que ele escolheu uma profissão em que não existe comodidade. Se você quer uma profissão que você vai ficar de boa sempre, nunca mais você vai estar, não existe isso dentro da medicina. Se você quiser ser médico, para o resto da sua vida você vai ter que estudar. Para sempre. Não existe isso de, vou me formar depois. Depois que você se formar é que você vai se arrombar mesmo, porque a sua responsabilidade é muito grande. O seu senso de autorresponsabilidade também vai ser muito grande. É uma vida que você vai estar lidando. Então não dá pra gente ficar passando a mão na cabeça, não. E desculpe pelo desabafo. Vamos voltar. Porque às vezes aí fica meio revoltado com algumas coisas que a gente vê na prática, né? Algumas pessoas vão assistir isso e vão ficar meio chateadas comigo. Mas faz parte. A gente não agrada todo mundo. Vamos lá. Próximo. Dipirona, meus amigos. A famosa dipirona, que é um profármaco, tá? Tem inibição central, efeito antipirético, modulação endocannabinoide. Age, inclusive, em algumas vias opiáceas. Não quer dizer que é um opioide. Tem ação em algumas vias opiáceas. Um efeito espasmolítico ali direto. Ou seja, tem um perfil também anti-inflamatório meio modesto. Dá para usar como uma ação ali leve. Com febre é muito bom fazer dipirona. Muito bom em relação ao potencial de antipirético. Baixa a febre muito mais rápido do que paracetamol, tá? Beleza? Dá pra usar os dois, inclusive, pra febre. Não tem problema, não. Dor. É eficaz em dor moderada a intensa, tá certo? Dependendo da dose. Dor moderada ali, 1 grama de 6 em 6. Dor intensa, 2 gramas de 6 em 6. Como, por exemplo, uma cólica renal, cólica biliar, parte de dor odontológica, pós-op, dor de cabeça. Então, assim... E por ter efeito espasmolítico, você pode fazer em cólica renal, em gastroenterite, tudo isso.
Efeito anti-inflamatório é discreto, não é tão alto não, tá? O efeito de anti-inflamação dele, da dipirona, é maior quando você passa 2 gramas de 6 em 6, tá certo? Ele acaba sendo maior com isso aí. Beleza? Celina perguntou, com relação à alergia, o efeito é de classe, alergia ibuprofeno, tal. Celina, bibliograficamente, eu vou até cortar aqui, ó, vamos lá. Celina, bibliograficamente, o que tem de mais evidência em relação à alergia são aos inibidores da COX-1, preferenciais. AS, cetorolaco, cetoprofeno, etc. Os que causam menos alergia, os coxibes. Vou dar um exemplo. Meu pai tem alergia a todos os anti-inflamatórios que são inibidores da COX-1. E todos que são inibidores da COX-2 ele toma. Basicamente, celecoxib ele toma, não tem nada. E basicamente, heterocoxib ele toma e não tem nada. Então, a tendência é que essas alergias elas são mais relacionadas à inibição da COX-1. Por isso que dipirona dá reação de alergia cruzada com quem tem alergia a anti-inflamatórios. É muito comum quem tem alergia a dipirona ter alergia a anti-inflamatórios. Por quê? Porque existe essa relação da inibição da COX-1 com a atividade da alergia, tá certo? Então, os mais seguros para alergia são os da COX-2. Ótima pergunta, por sinal. Voltando para a nossa aula, nós temos que a gente falou da febre, da dor. Ah, beleza. Vamos passando. Vamos lá. Potenciais comparativos. Aqui. Segurança. Bom, existe um risco raro, mas existe, de agranulocitose. É por isso que nos Estados Unidos não se usa dipirona. Isso daí vai depender da pessoa, da genética e também de quanto que está usando, certo? Ok. A pessoa fazer agranulocitose por dipirona, eu nunca vi, não. Agora, já vi por quimioterápica, etc, né? Beleza? Outro efeito colateral, infusão rápida causando hipotensão. Aquela velha história. A dipirona baixa a minha pressão. Realmente, se for feito em bolos rápido, pode baixar a pressão. Efeito transitório, mas pode, tá certo? Se a pessoa tem isso, pode colocar num sorinho de 100 e ir pingando devagarzinho, que provavelmente não vai ter. Evite em pacientes que têm neutropenia, tá certo? Por conta da granulocitose. Baixa um pouco a produção de granulócitos enquanto ela estiver agindo. Pode baixar, então. E reação alérgica, né? Alerta importante é o seguinte. Dipirona age em algumas subunidades. Eu não vou especificar isso aqui não, mas assim, você pode diminuir a eficácia e a ação nível de alguns fármacos. Diminui de sertralina, de tacrolina, bupropiona, ciclosporina. Então, assim, isso é importante saber porque dependendo da dose que está fazendo de ambos, talvez precise de algum ajuste ou talvez seja melhor evitar usar dipirona em pacientes que usam essas medicações aqui, tá? Tacrolimo, ciclosporina, sertralina, bupropiona, tá? Beleza? Próximo, comparativo prático. Pele, para febre, dipirona e paracetamol são relativamente parecidos com um discreto benefício do tempo para a dipirona, que controla mais rápido, e ambos são melhores que os anti-inflamatórios, tá certo? AINES não seletivos e coxib também reduzem prostaglandina central, mas com efeitos mais periféricos. Ou seja, AINES, eles não são tão bons para febre quanto paracetamol e dipirona, porque o efeito dos AINES é mais periférico e não central no controle da temperatura, certo? Mais uma da série que remédio é tudo igual, não é. Dor. AINES são bem melhores em dores periféricas do que centrais, mas funcionam também em dor de cabeça, etc. Dipirona serve para muita coisa, inclusive para dores em relação a espasmo, tá certo? Cólicas, enfim, biliar, renal, cólica menstrual, enfim, ajuda muito. Paracetamol tem um melhor desempenho em dor que não tem um componente inflamatório grande e ele é melhor como com analgésico, tá certo? Como a gente já falou, ele é melhor ajudando outras medicações, beleza? Se você tem um paciente com inflamação clássica, aquela inflamação bem lascada mesmo, vai de AINE ou coxib, tá? Paracetamol e dipirona tem pouco impacto sobre essa parte de calor, rubor, edema, não sei o que. Então, assim, evita. Faz isso aqui mais para dor mesmo, mas não espera que ele vá desinflamar, não. Para desinflamar é anti-inflamatório, tá certo? E aqui a polêmica, que eu vejo muita gente falando, que é o seguinte. Eu posso utilizar paracetamol e dipirona junto, sim ou não? O que é que vocês acham? Quem tá no chat aí, quem está ao vivo,
Vou perguntar para vocês. Vocês já acham que sim ou acham que não? Pode usar paracetamol e dipirona junto? É redundante? Não é? Não se ajuda? Se ajuda? Se ajuda na febre? Se ajuda na inflamação? Se ajuda na dor? O que é que vocês acham? Pode usar sim ou não? Eu já falei isso algumas vezes no Instagram. E já falei no grupo também. VIP de membros. Sim, intercalados. Beleza, vamos para cá. Vamos para cá. Eita, só um segundo. Beleza. Ó, vamos lá, turma. Sim, podemos utilizar, tá certo? Deixa eu ver se tá o slide. Tá, né? Beleza. Bom, são complementares, principalmente na parte de analgesia, tá? Eles são sinérgicos, muito bons em dor, de maneira geral. Então, assim, você vai mesclando, tá? Faz 1 grama a cada 6 a 8 horas de paracetamol com 1 grama a cada 6 a 8 horas de dipirona, respeitando o máximo, né? Ali que a gente falou. Ideal 3 gramas de paracetamol com no máximo 4 gramas para adulto que não tem nenhum problema de saúde por poucos dias. E dipirona, máximo 8 gramas dia, que seria 2 gramas de 6 em 6. Mesclado ajuda muito na dor. Eu já utilizei. Rapaz, faz muito efeito, viu? Cinético assim. Fazendo só a dipirona, alivia um pouco a dor quando você mescla dipirona com paracetamol. Pode mesclar, não tem problema. A galera acha que dipirona e paracetamol são medicações que fazem a mesma coisa. Mas não é, tá certo? Se ajuda e muito, tá certo? São vias de mecanismo de dor diferente. Beleza. Quando você usa paracetamol, você tem que tomar cuidado basicamente com hepatotoxicidade em uso de algumas doses mais altas e por um tempo mais prolongado, assim, a partir de 5, 7 dias. Principalmente se você está fazendo tratamento para tuberculose ou hanseníase usando isoniazida, ou se você bebe um gorozinho legal, gosta do gargalo. Dipirona, veja, não tem muito problema em até 7 a 10 dias de uso, não. Em alguns pacientes que já têm uma leucopenia constitucional, um paciente mais crítico, você pode fazer um hemograma para avaliar isso, tá certo? No mais, não tem muito problema não, fora essa história da agranulocitose. E aí, dica do PL. Aqui já é um nível mais elevado, tá certo? Aqui a gente tá só subindo o nível aqui. Cada vez mais a gente sobe o nível. Aqui a gente vai subir mais com uma coisa chamada que eu vou falar para vocês de ion trapping, que é o quê? Vamos lá. Quando você tem um anti-inflamatório ácido, um ácido fraco, e você faz ele no corpo, você ingere, o que acontece é o seguinte, esse ácido fraco ele tem uma predisposição por se acumular em sítios inflamatórios. É como se fosse um deslocamento. É como se aquela medicação ela migrasse para aquele sítio por conta do pH. E isso acaba que aumenta muito o efeito dela, tanto o efeito analgésico, anti-inflamatório, quanto o tempo, né? O efeito prolongado. Quais são os principais anti-inflamatórios que têm esse efeito ion trapping? São os diclofenaco, cetoprofeno e cetorolaco, são os principais que têm esse efeito de ion trapping, que migra muito para aquela região que está inflamada, tá? Corsib não tem esse efeito, ou seja, perifericamente, você tratar uma estrutura que está inflamada, teoricamente seria melhor para esse efeito. Por exemplo, está com abscesso, um abscesso e está doendo, está fazendo antibiótico e tal, vai fazer uma medicação para a dor, um anti-inflamatório. É melhor que você faça uma medicação que tem esse efeito ion trap, como o diclofenaco, cetoprofeno e cetorolaco, do que um coxib, para a dor, que a gente está falando, certo? Isso é a primeira dica do PL que eu estou dando para vocês. Segunda dica. Etoricoxib é bom porque só se toma uma vez no dia. Cerca de 22 horas. Suprime continuamente a prostaglandina E2. Então, o cara fica muito tempo com esse efeito de analgesia, anti-inflamação. Mas pode aumentar um pouquinho a PA e o edema. Mas etoricoxib é uma medicação para tomar uma vez por dia. Assim como o meloxicam também se toma uma vez por dia. O de 15 mg. Beleza? Algumas interações que dão merda. Triple whammy, que a gente já falou, né? Você bota um paciente que toma IECA ou BRA com diurético e adiciona um anti-inflamatório, preferencialmente lá da COX-1. Ou seja, isso daí é a famosa triple whammy, que dá em insuficiência renal aguda. Outra história é o seguinte, quem usa lítio? Quem usa lítio e vai tomar anti-inflamatório, isso vai aumentar os níveis de lítio que você tem. Isso vai ser bom ou ruim? Não sei. Eu sei que vai aumentar. Isso vai depender de quanto tempo você usa, qual a dose que você tá, qual o seu transtorno. Se aumentar o seu lítio vai ser bom ou ruim, isso aí eu não sei, porque isso é muito individual. Mas acontece. Pele, quem usa metotrexato?
Anti-inflamatório pode reduzir a depuração do metotrexato e se o cara usa alta dose, isso aí dá merda, viu? Cara, esse metotrexato vai recircular mais tempo e pode prejudicar bastante o paciente. Quem usa anti-inflamatório vai usar, ou quem usa varfarina, DOAC, antiagregante, etc. e vai usar anti-inflamatório, risco de sangramento. Isso aí é clássico. Paracetamol com varfarina aumenta INR, certo? Dipirona reduz a ação dessas medicações, como a gente já tinha falado antes, tá? Principalmente bupropiona, sertralina, tacrolina, ciclosporina. Ibuprofeno atenua o efeito antiagregante do AS. Olha, essa daí é nova, não é, turma? Veja, se você toma AS cronicamente, você prescreve para o paciente o ibuprofeno, lembre-se que se ele tiver que tomar realmente esse ibuprofeno, você orienta a tomar ele depois do AS. Ou seja, você vai tomar o AS antes, 1 hora antes, e depois é que você toma o ibuprofeno, certo? Porque se tomar na mesma hora, ele vai diminuir o efeito antiagregante do AS e aquele estentezinho que o cara tem vai trombosar. Vai fazer uma agregação plaquetária, certo? São interações que eu considero relevantes aqui, tá? Beleza? Principalmente essa daqui, do triple M. Principalmente essa do metotrexato e essa do ibuprofeno, beleza? Populações especiais. PL, o que é melhor em cada coisa aqui? Vamos lá. Idoso. Veja, idoso, se você for usar em baixa dose, tanto ibuprofeno quanto naproxeno tem bons estudos, tá? E os coxibes. É ótimo. Então, assim, idoso eu gosto muito dessa combinação aqui, para gastrointestinal. Idoso é incompatível com cetorolaco, velho, e piroxicam. Dá muito ruim idoso. Então, vai de coxib, é mais negócio pra galera. Lembrar que coxib é receita especial, 2 vias vão ficar na farmácia. Tanto o celecoxib quanto o etoricoxib, beleza? Galera, outra coisa. Paciente que é portador de doença renal crônica, que tá com hipovolemia, cirrose C, evita a AINE, tá certo? Pode piorar essas doenças basais, assim, evita, tá? Outra coisa, o cara aqui tem gota, evita AS. Por quê? Porque retém urato. Pode piorar a gota dele, certo? Lógico que se você tiver que fazer AS no infarto, coisa do tipo, você vai fazer. Mas nesse caso é melhor fazer indometacina, tá? Ou naproxeno, enfim, como a gente conversou. Algoritmo rápido de escolha. Vamos lá. Dor inflamatória aguda intensa. Forte. Paciente sem nenhum risco cardiovascular ou gastrointestinal. Vamos fazer cetorolaco, cetoprofeno ou diclofenaco. Ponto. Fechamos a primeira estação. Segunda estação. O cara já tem uma dor articular crônica com alto risco gastrointestinal. Nós vamos fazer um coxib, tá certo? Com IBP, certo? Ou talvez um naproxeno com ou meloxicam com IBP. Então, aqui é para dor articular crônica sem nenhum problema cardiovascular, etc. E com alto risco gastrointestinal. Paciente com alto risco cardiovascular, naproxeno em baixa dose é o que tem de mais seguro. E se você quer uma medicação que tem que ter, de maneira geral, um rápido início de ação em relação à dor, como uma cólica renal, vai de cetoprofeno, cetorolaco ou diclofenaco. Belezinha? Beleza. Ainda continuando na nossa lógica, preste atenção, ó, tá acabando. Na nossa lógica de fluxograma e tudo, etc. Tópico, vai de diclofenaco gel, é ótimo, velho. Eu tenho aqui em casa, é filé. Pancadinha, não sei o que, do articular, etc. Eita, tá doendo aqui, tá doendo ali, gelzinho em cima, já foi. Só não passa no olho, né? Eu sei que eu tenho que falar isso porque vai que, né? A galera tem cada ideia aí. Orofaringe, vai de ibuprofeno, que é a pastilha Strepsils. Lembrando que eu não ganho nada pra fazer propaganda de ninguém, tá certo? Mas é bom. Efeito anti-inflamatório local com baixo efeito sistêmico. Ocular, tem o cetorolaco, né? O pessoal usa muito colírio de cetorolaco. Analgesia multimodal. Se você tiver algum coxib intravenoso, como o paracoxib é bom. Celecoxib VO é legal, nesse pós-operatório aí. Podendo associar com dipirona e ou paracetamol. E ficando o opioide como resgate aí, por conta do colateral. Acaba que é muito boa essa associação de algum coxib com dipirona e paracetamol. Deixa dipirona de horário. Celecoxib de horário. E resgate, pode deixar até o paracetamol de horário e resgate com opioide. Aí fica melhor, você consegue poupar bem. Febre e dor sem componente inflamatório, vamos de dipirona e ou paracetamol. Beleza, turma? E pra gente finalizar, vamos falar do AINE mais importante, que é o AS, rapidinho aqui, em 5 minutinhos.
Mas, até aqui, se você está entendendo, digite OK no chat para a gente partir para o último tópico e finalizar. Hoje tá pesado, né, turma? Hoje tá pesado. Vamos lá. Deixa eu ver quem está. Dose baixa de ibuprofeno é quantos miligramas por dia? Tava procurando aqui e vi divergência. Dose baixa é até a dose aceitável mesmo de horário dele. 600 miligramas de 8 em 8 é considerado a dose máxima, digamos assim, tá? Disso aí para baixo a gente considera a dose baixa. Beleza. Rafaela Freitas, ok, Miguel. Beleza, vamos embora. Ok. Só que aí, Celina, se você tendo 600 miligramas de 8 em 8 é a dose máxima, alta, aí você pode passar 400 de 8 em 8, que a gente já considera uma dose baixa, entendeu? Porque se você for comparar com a dose principal, a dose máxima, você tem que percentualmente uma dose bem menor, né? Você já reduziu aí 33% de medicação. Beleza? Indo para nosso último tópico, a S. O anti-inflamatório dos anti-inflamatórios. Esse daí é o top, meu amigo. Pensa num remédio que a ciência descobriu, que dá dinheiro, porque é barato de produzir. Tem muita gente que usa, enfim. AS. Anti-inflamatório não esteroidal. Ácido acetil salicílico. Tem várias funções, tá certo? Primeiro, pele, como é que funciona a função do AS no infarto, na síndrome coronariana aguda? Tem um efeito lá, antiagregante plaquetário, que no final das contas, em evidência, reduz mortalidade a curto prazo, tá certo? Aquele paciente que chega infartado ali, você faz o AS, dose de ataque, lembra? Reduz reinfarto e evento isquêmico recorrente. É ótimo para ficar com segmento. Reduz trombose de stent quando ele está em associação com dupla antiagregação plaquetária lá, com clopidogrel, prasugrel, ticagrelor. Dose inicial mastigável para o cara que está lá infartando 200 a 300 miligramas, né? Mastigado, AS não pode ser tamponada, que é AS infantil mastigado. E o benefício dele, ele é aditivo aos trombolíticos, reperfusão, tudo isso, quando se associa com clopidogrel, ticagrelor, sempre que for fazer algum procedimento desses aí, trombolítico, reperfusão, e fizer o AS com clopidogrel, ou ticagrelor, ou prasugrel, é ótimo, beleza? Então, AVC é outro. Veja, de maneira geral, quando se fala de AIT, ataque isquêmico transitório e AVC isquêmico, usar AS reduz a recorrência precoce do AVC isquêmico, reduz mortalidade, reduz dependência leve em segmento por semanas. Então, assim, é uma medicação muito boa também para quem teve AVC isquêmico, em doses 100 mg diária ali, para o segmento, tá certo? Lembrar que a dose inicial, quando o cara tá com AVC isquêmico, você não pode fazer, porque você primeiro precisa excluir a hemorragia, tá? Não faz de cara, não. Depois que o cara tem um AVC, é que você, até 24 horas depois, você pode começar o AS. AIT, para fazer a dupla antiagregação plaquetária, é aquele do ABCD2 alto, ou seja, aquele paciente que tem o score ABCD2 alto, você faz por 21 dias de AS com clopidogrel, tá? Outra coisa, AS, isoladamente, ele já tem um certo benefício quando iniciado imediatamente. Mesmo é ideal que faça dupla antiagregação plaquetária nesses casos, mas ele tem benefício também em monoterapia, né? Beleza? PL, tem mais? Tem, sempre tem. Prevenção secundária de DAC, doença arterial coronariana. Então, o AS, continuamente usado naquele perfil do paciente coronariano, reduz o evento cardiovascular, tá certo? Infarto não fatal, AVC isquêmico, paciente que tem doença aterosclerótica de maneira geral. Então, e o benefício dele supera claramente o risco de sangramento. Então, assim, é uma coisa muito bem estabelecida. Se o cara sangrou, por algum motivo, é melhor que ele faça uma abordagem, IBP, não sei o que, endoscopia e tal, e continue com a AS, do que suspender o AS para sempre, porque isso vai piorar o desfecho dele, tá? Beleza? Quem infarta e vai para revascularização ou angioplastia com stent, que é a intervenção coronariana percutânea, a dupla antiagregação plaquetária é muito boa, reduz muito trombose de stent. O cara bota um stent e tem que começar o AS clopidogrel. Por quê? Porque senão ele trombosa o stent e tem um reinfarto ali no periprocedimento. Então, sempre, de maneira geral, dupla antiagregação plaquetária para quem vai para revascularização ou para quem fez angioplastia com stent, tá? Em relação a desfecho, na revascularização, você tem uma menor patência de
enxerto, reduz eventos químicos no pós-op e reduz mortalidade, tá certo? Então, AS precoce no pós-op, com exceção, turma, de contraindicações. PL, eu já vi que tem uma história de um AS com doença arterial periférica oclusiva. Arterial oclusiva periférica, da OP. Tem também. Cilostazol tem uma boa evidência para isso e tudo, assim como o AS, tá? Então, a AS reduz um pouco esses eventos vasculares maiores na prevenção secundária, não é primária. O cara já teve uma oclusão coronariana, arterial aguda ali, periférica. Então, ele tomar a longo prazo evita uma nova oclusão, beleza? A prevenção ela é secundária. PL, para quem tem válvula mecânica, válvula cardíaca, e já usa o inibidor de vitamina K, a varfarina, pode usar AS? Pode. Quando você tem uma válvula cardíaca mecânica, já usa varfarina e vai usar o AS, isso tem um benefício, que é nada mais do que a redução do evento de tromboembolismo, tá certo? E, consequentemente, mortalidade. Isso AS em baixa dose quando você faz anticoagulação oral com varfarina, certo? Lógico que vai ter mais risco de sangramento. Aí você vai ter que pesar o risco-benefício. Se é um paciente que já teve muito evento tromboembólico, vale a pena você fazer o AS junto da varfarina, tá certo? Diretrizes, tanto europeia, American Heart Association, né? Enfim, diz que você pode considerar AS 100 mg por dia, 75 mg por dia, em paciente que tem essa válvula mecânica, mesmo com risco de sangramento, por considerar que o risco tromboembólico do cara é elevado, certo? Então, é uma opção também. Paciente que teve TEP, TVP, tudo isso, e por algum motivo teve que suspender a anticoagulação, para você não deixar o cara pelado de nada, sem ter nada, você pode colocar o AS. É uma opção também. O cara não tolerou, fez trombocitopenia induzida por heparina, alergia à medicação, fez colateral, enfim. Então, o AS, por si só, ele tem uma tendência de ter esse efeito de evitar a recorrência do TEV depois que acabar a anticoagulação. Então, existe esse benefício, tá? Lógico que anticoagulante é muito mais eficaz para evento de TEV, TVP, TEP, do que o AS. Mas, não podendo ser uma opção anticoagulante, o AS é uma opção quando o anticoagulante não é nem de longe viável. Beleza? É uma opção. Beleza? E para encerrar o nosso motivacional reverso do PL dessa aula, que é o seguinte, meu amigo. Antes dessa aula, você olha e diz assim, pô, PL, antes dessa aula, eu achava que eu precisava estudar. Mas agora eu tenho certeza, eu tô lascado. Eu achava que sabia alguma coisa de anti-inflamatório. E eu tô vendo que eu não sei nada. Beleza? Ó os caras, ó. PL. Valeu, PL. A aula foi tão boa que eu botei na TV da sala e meu avô paralítico conseguiu se levantar da cadeira de roda para desligar. Ai, fantástico. Que aula merda da porra, né? O cara, porra, o bicho nem anda. A aula tá tão boa que o velho se levantou para desligar a TV. Vocês gostam da zoeira, né, mano? Muito obrigado pelo elogio, Brad. Você ficou até aqui. Então, eu acredito que você gostou, né? Assim. Beleza? Muito boa aula, doutor. Valeu, Celinha. Tamo junto. Galera, deu pra entender direitinho esses conceitos. Vai ficar tudo gravado, tá certo? Ei, Brasil, eu achei muito resenha essa frase, mano. Eu ri demais, velho. Que doideira. Eu sou da zoeira, viu, turma? Não tem isso não com a gente, não. Deixa eu ver quem tá aqui. Rafaela, Miguel, Luciana, Eda, Celina, Carlos, Braz e Alan. Um beijo a todos, muito obrigado pela atenção de vocês. Vou deixar gravada essa aula, óbvio, né? Com slide também, pra gente revisar direitinho, tá? Tranquilidade. Temos aí